Fala, gente, beleza? Bem-vindo ao Proteus Era Ninja, seu clube de VPL. Vamos mais uma dica de ninja. Hoje aqui eu vou mostrar para vocês um trabalho que a gente está fazendo, é um CRUD, uma lista de clientes bem simples aí, só que não está integrado ao Proteus, tá? Então aqui já é uma dica de ninja. A gente está usando um outro serviço, rodando o serviço por trás. Você tem o localhost, que é um banquinho MySQL, tá bom? Então a gente está começando a mostrar para vocês que esse daqui é o POUI, né? Essa aqui é a ferramenta, os componentes do POUI. Então a gente está fazendo o POUI, não está integrando o REST API do Proteus, né? Existe a forma de você integrar o REST API do Proteus, só que existem coisas que você pode fazer para o seu cliente diretamente sem ele ter o Proteus. Então você aqui eu estou usando o Angular, estou usando o TypeScript, estou usando o Spring Boot como servidor, como serviço, né, com Maven, né? Então vocês precisam pensar fora da caixa, ninja. Essa é a dica de ninja que eu deixo aqui para vocês, tá? Começa a pensar fora da caixa. Não é só a DVPL, não é só a informação. Então você pode dar soluções para o seu cliente que ele pode usar, jogando isso para um banco de dados MySQL, jogando isso para uma outra informação. E ele não tem o Proteus, então ele está desenvolvendo uma rotina, ele está desenvolvendo um aplicativo, né? Então você está começando a fazer coisas para ele que ele vai poder utilizar e depois ele pode até integrar isso ao Proteus, ok? Então você pode dar soluções para ele, como a gente tem a TOTS tem vários aplicativos Proteus aí funcionando, né? Então você pode fazer. Então o que a gente usa aqui dentro? É Angular, é TypeScript, né? Fundamentos do HTML, CSS. Só que o POUI, você tem todos os componentes dele. São todos os componentes que você pode acessar ali da forma que a gente está acessando. Então você tem os componentes aqui que você pode acessar. Então dentro desses componentes, qual componente você está usando lá? Então eu estou usando uma table. Dynamic Table. Então qual o formato dessa Dynamic Table? Então você tem os componentes que precisa passar, o que você precisa importar do Angular, do TypeScript. Aqui tem toda a implantação, toda a instalação, mas você tem esse daqui Dynamic Table. Eu tenho um table simples que eu estou usando lá, por exemplo. A gente está usando uma table simples, né? Então tem um formato dela bonitinho. Então o que eu estou usando aqui nesse momento é uma table simples, né? Eu posso gerenciar colunas, eu posso incluir um novo cliente. Então é um teste de fazer um CRUD para vocês entenderem como que funciona. Então se eu fosse incluir um novo cliente, eu vou incluir aqui com o meu nome mesmo as informações. Hoje ainda não está funcionando o CEP. Eu queria colocar o CEP e trazer o via CEP aqui. Então esse é o processo que eu estou fazendo. Esse daqui é automático, né? Mas eu queria colocar aqui, dar um Enter ou um Tab, e ele alimentar minhas informações de via CEP. Ainda não está fazendo. Então vocês vão ter uma evolução desse processo aqui, tá? Então aqui eu tenho mais um cliente novo cadastrado. Então se a gente olhar aqui, esse é meu banco de dados MySQL rodando com Spring Boot, Maven. Estou no número 13. Eu vou incluir cliente salvo com sucesso. E eu tenho aqui o cliente salvo, ok? Então se você der um atualizar aqui, já foi incluído um cliente 14 aqui, ó. Tá? Então, para vocês entenderem aqui a dica de ninja, tudo que acontece dentro do sistema eu incluí lá através dos componentes, que eu fiz esses componentes aqui do POUI, né? Essas telinhas aqui do componente POUI. Se isso é novo para você, você vai ter que começar a entender como que funciona todo esse processo. Eu vou te mostrar os bastidores disso tudo aqui por trás do sistema. Então eu incluí um cliente, eu vou alterar esse cliente, eu vou editar, ele está trazendo o ID do cliente 1, eu vou colocar cliente teste 1, vou salvar e o meu banco de dados aqui ele vai atualizar. Então meu cliente teste
cliente teste 1, alterado. Ok? Então eu estou fazendo um CRUD, que é o create, read, update e delete. Então eu vou deletar um registro, vou deletar o 4. Vou excluir. Deseja realmente excluir? Aqui é todo o controle que você vai fazer. Vou excluir o registro 4. Então hoje aqui, ele está no 4 aqui. Eu vou apagar. Pronto, eu apaguei. Estava do 3, foi para o 6. Né? Então esse é um controle que a gente vai fazendo. Então esse CRUD que a gente está fazendo é uma coisa simples em relação a todo o processo que você pode fazer com o sistema. Isso daí poderia estar no aplicativo, isso daí poderia estar rodando de outra forma aí, tá? Então está rodando numa tela web, então pode estar rodando em qualquer lugar. Então, todo esse processo aqui, a gente tem os bastidores aqui. Dentro desses bastidores eu tenho o Spring Boot funcionando. Ele vai funcionar no meu CRUD clientes, então eu tenho aqui CRUD clientes backend. Dentro desse CRUD clientes backend eu tenho toda a informação do que é esse meu cliente aqui, então backend todinho, como que ele funciona aqui. Então a gente tem um SRC, tem uma pastinha de Java, tem um controller, tem um model, tem um repository, tem um application Java, tem os resources aqui dentro. Então você tem aqui as informações do que está acontecendo no meu back-end, ok? Então é como se fosse, aqui é a dica de início, como se fosse o nosso localhost 8082/REST. Tudo isso para você entender como que o sistema Proteus ele é parrudo, tem toda essa informação. Aqui eu preciso construir 3 ambientes, o MySQL, eu preciso ter o nosso app server, né? Mas eu preciso ter o banquinho rodando por trás, eu preciso ter o CRUD clients backend rodando por trás, e eu tenho que ter meu front-end rodando em Angular, TypeScript, que depois que é compilado, depois que não é compilado aqui, ele é distribuído, né? Tem o dist, build dele, ele vai virar um Java, tá? Então você vê que você tem todo esse processo para você entender como que o Proteus faz tudo isso. Então aqui eu estou montando uma situação que eu tenho que montar os 3 cenários. Então eu subi meu banco SQL, eu instalei o meu banco SQL, MySQL, estou rodando aqui o NG Server, né? Então eu estou rodando o servidor aqui para subir esse meu CRUD clientes aqui, né? Essa é a minha estrutura, é o modelinho de dados que eu coloquei, ID, nome, e-mail, telefone, que é o que está aqui, nome, e-mail, telefone, CEP, rua. Então eu estou subindo essa informação. Esse aqui é meu banco MySQL, né? Então eu tenho que fazer todo esse processo. Porque a dica de início é o seguinte: todos esses bancos MySQL, essas informações, você não acessa diretamente para incluir coisas dentro do sistema. Você tem que passar pela aplicação Java aqui, com todas as informações, os controllers aqui. E dentro desse controller você tem as notações, o decorators, as notações, como que você vai trabalhar ele aqui, entendeu? Então eu tenho o put, o que eu vou fazer quando for um put, quando for um post, quando for um get, tá bem? Então eu tenho todo o processo aqui acontecendo quando eu vou gerar as minhas informações dentro do sistema, ok? E aqui eu tenho o delete também. Então eu vou deletar um ID. Quando eu entro no sistema, ele vem aqui, eu vou deletar o ID 1, né? Ou primeiro vou editar para você ver como que funciona. Ele aparece aqui, ó, ID 1, ok? Então eu estou dando um post nesse cara aqui para ele achar esse cliente aqui quando eu der a atualização. Então se eu fizer aqui, ele vai me selecionar. Deixa eu pegar aqui, voltar. Eu vou querer só o localhost cliente /1, que é o meu ID que eu estou acessando, né? Ele trouxe só o ID 1. Então, esse cara que trouxe para minha tela para eu editar os dados. E quando eu editar os dados cliente 1, alterado.
Quando eu salvar, eu salvei meu cliente 1 alterado, certo? Ele trouxe aqui cliente 1 alterado. E se eu der eu dei um post, dei um put, dei um delete dentro do meu banco. Então, tudo isso você não pode acessar diretamente ao banco. Você tem que acessar um back-end. Por isso que a gente tem 3 camadas. Front-end, onde acontece tudo a frente, a interface gráfica do processo todo. E depois a gente tem atrás tudo que está acontecendo no nosso back-end. Tá? E essa integração das 3 camadas. Então, a gente tem que ter esses 3 caras rodando. E esse daqui é o meu Spring Boot. Esse é o Spring Boot que está rodando. Então, o Spring Boot, né? O Angular TypeScript é meu front-end. Meu back-end é o Spring Boot com Maven rodando, né? Então, seria como se fosse o nosso API RESTful, tá? Então, a gente tem que fazer dessa forma, porque eu não posso acessar direto o banco para dar um insert. Eu tenho que acessar via meus controllers aqui dentro. Tá? Esse daqui é o início do que eu estou começando a fazer aqui para vocês entenderem qual que é esse processo. Né? Eu vejo que várias pessoas colocam o POUI funcionando diretamente com o Proteus. É legal. Mas você tem que entender que você pode pensar fora da caixa e ter esse produto todo rodando de uma forma diferente, que não precisa ser dentro do Proteus. Ok? Dentro do Proteus você tem que ter lá as bibliotecas, o libcore, tem que estar conectado lá, você pode colocar no menu do Proteus. Mas daqui você pode fazer uma solução para o seu cliente, para ele acessar, ter mais informações, né? E a nossa biblioteca POUI, ela é gratuita, ela é aberta, tá? Então, a gente utiliza ela aqui. Eu posso utilizar os temas do Proteus, eu posso ter toda essa parte aqui, ok? Então, se eu for começar a usar aqui, que é bem legal, tá? Tem bastante coisa. Você tem que instalar primeiro o Angular. Qual versão do Angular que você tem que estar instalando aqui? A gente tem que instalar essa CLI 19, né? Depois tem que criar um projeto. Depois que criar um projeto, eu preciso colocar as dependências do meu projeto lá dentro do arquivo de dependências, tá? Dentro do package JSON. Depois disso eu vou instalar o NPM, né, que é o Angular. E depois disso eu vou instalar os componentes. Quando eu instalar os componentes, ele vai ficar desta forma aqui. Um projetinho bem simples dessa forma aqui. Então, chegando nesse aqui é que você instala a primeira parte do POUI. Ok? Então, a gente vai começar algumas aulas aqui, algumas dicas de ninja, começar a explicar para vocês como que funciona esse processo todo, tá? E a gente vai ter imersão sobre esse assunto também, vou ter cursos, treinamentos, você pode ter mentoria VIP comigo direto também, tá bom? Mas é para você começar a entender como que vai funcionar esse processo. Por exemplo, eu tenho um processo que eu tenho que ter um paciente, um cliente, você vai cadastrar, você vai jogar isso dentro de um banco MySQL, e esse MySQL vai poder ter um API, o REST, jogando isso para dentro de Proteus, né? Porque você não quer jogar diretamente para o Proteus primeiro, você quer jogar isso num banco MySQL, entendeu? Ah não, eu quero acessar o Proteus, eu quero que apareça aqui todos os meus clientes Proteus, aí sim você vai fazer o REST, vai buscar a informação lá dentro, vai trazer para cá, aí é um outro processo, é um outro sistema, é outra coisa. Só que o cara tem que ter o Proteus por trás rodando, né? Então, você pode ver que todas as nossas telas de Proteus hoje estão com POUI, que é essa biblioteca nossa, aberta, tem várias construtores de temas dentro do Proteus, tem os ícones que eu posso usar, tem guias, tem todos os componentes que eu posso usar, então tem toda a história aqui do que está acontecendo, então está sempre sendo atualizada, nosso framework, o pessoal trabalha bastante atualizando essa ferramenta aqui, tá? Então é interessante você começar a entender, pensar fora da caixa, que isso aqui é futuro, ok? É futuro. Então, você precisa começar a entender como que funcionam essas 3 camadas, que quando você mexe com o Proteus, aqui é a dica de início, já vem tudo isso montado. Então, você não se preocupa com o que está acontecendo, porque já vem tudo isso montado. Você coloca lá o app server ini funcionando, o app REST funcionando, pronto, está tudo funcionando.
Então, para você entender o quanto que é o nosso trabalho para fazer conexão com tudo isso, por isso que o Proteus que é o Proteus Back-Office hoje, né? Porque ele conecta vários lugares e já tem toda essa camada. Por isso, se eu entrar no API RESTful aqui, todos aqueles web services que tem, foi o que eu tenho que começar a criar aqui, os meus web services. Eu preciso começar a colocar os web services aqui para funcionar, entendeu? Então, quando eu começo a colocar aqui para funcionar, imagina que a gente tem lá toda aquela situação dos web services nossos rodando. É muita coisa, certo? Então, você tem tudo aquilo rodando do back-office, imagina o quanto que você tem de informação, quanto que a nossa área de inovação trabalha ali, o nosso framework, toda essa parte aí. Beleza? Mas isso daqui é uma introdução para você entender como que vai funcionar um processo de um CRUD, num POUI. Eu utilizei aqui o Spring Boot com Maven, e eu vou trazer mais aulas aí, mais conteúdos para vocês. Se vocês quiserem mais, comenta aí. Se você já tiver, ô Rogério, estou com uma dúvida dessa aqui, o que a gente poderia fazer? Vamos evoluir esse processo todo aí. Até mais!